Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, onde vamos falar sobre como prosperar o nosso negócio. Algo que eu tenho certeza que muitas de vocês, né, nós sempre queremos levar o nosso negócio para um outro nível, para um outro lugar, crescer cada vez mais. Então, é disso que nós vamos falar hoje. E quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de muitas coisas. Não somente a parte prática em si do nosso negócio, como a questão de fazer o que tem que ser feito, de vender mais, de atrair mais clientes. Mas a gente está falando de algumas coisas que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. E é disso que a gente vai falar também hoje. Então, eu gosto muito de representar a nossa prosperidade com um triângulo. Eu vou desenhar ele aqui para te mostrar. Basicamente, para que eu possa ter um negócio que cresce cada vez mais, para que eu possa ter realização profissional também, para que eu possa estar cada vez mais indo em direção aos meus sonhos, aos meus objetivos, eu preciso entender isso, que é basicamente isso aqui. Aqui na base, nós temos o eu sou. Eu vou explicar melhor. Aqui é o que eu tenho e aqui é o ser. O que que significa isso, Yasmine? A base da pirâmide é a parte maior dela, certo? Ó. E o que que é esse eu sou? O eu sou é tudo aquilo que você acredita sobre você. É tudo aquilo que você enxerga sobre você, sobre a sua vida e sobre o seu negócio. Então, aqui é o que eu sou, o que eu vejo, o que eu enxergo. Aqui são as nossas formações, né? Então, é a sua formação técnica. É aquilo que você faz, porque você acredita que a partir da técnica, do conhecimento que você tem, você vai conseguir chegar no topo, que é o ser. O ser é aquilo que eu conquisto, é aquilo que eu me torno, né? Então, eu conquisto X mil reais todos os meses com o meu negócio, com o que eu faço. Eu alcanço um patrimônio, uma casa, um carro. Eu me torno uma pessoa conhecida, reconhecida, desejada na minha cidade, desejada pelos meus clientes, né? A minha marca se torna referência. Só que o grande problema é que, por vezes, a gente fica focando naquilo que a gente tem e buscando mais o ter, que é o meio da pirâmide. Então, por vezes, você quer prosperar mais o seu negócio, a sua vida. E você faz o quê? Você busca por aprender mais, de forma técnica, né? Então, por muito tempo no meu negócio, eu acreditei que eu precisava fazer mais um curso. Eu acreditei que eu precisava fazer mais uma formação, para que eu conseguisse ter mais e melhores clientes, para que eu fosse vista como alguém que merece ser bem paga. E eu ficava só ali no meio da minha pirâmide. E as coisas não aconteciam. Não na velocidade e do jeito que eu gostaria que acontecesse, né? E aí foi quando eu comecei a buscar além disso. Porque quando a gente começa a estudar muito e se dedicar muito para o nosso negócio e as coisas não acontecem, a gente começa a se questionar, não é mesmo? Poxa vida, será que eu tô fazendo o que eu deveria fazer? Será que tá certo? Será que esse é o caminho que eu devia seguir? Porque a gente vai desanimando, as coisas não vão acontecendo e você vai desanimando. E foi então que eu entrei numa busca profunda para entender o que é que está acontecendo na minha vida, no meu negócio, que as coisas não estão acontecendo, né? E aí eu encontrei a mentalidade. Foi quando eu entendi que tudo que eu tenho na minha mente governa a minha vida. Tudo aquilo que eu penso se torna a minha vida. E olha que loucura. A nossa mente
ela é como se fosse um projetor, né? Então imagina que você tá lá no cinema sentada, lá na cadeirinha do cinema sentada, olhando um filme. Esse filme é o filme da tua vida. E você, ali sentada na cadeira, é como se você tivesse o poder de mudar aquele filme que você está assistindo. É exatamente isso que a gente faz. Então, tudo aquilo que você pensa sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu negócio, se torna a sua realidade. Então, se eu não mudo aqui dentro, a minha vida fica repetindo sempre os mesmos ciclos, né? Então, por vezes, você passa várias vezes pela mesma situação. Eu atendo pessoas que elas me dizem assim, Yasmine, eu consigo fazer dinheiro no meu negócio, mas o dinheiro nunca fica na minha mão. Yasmine, eu consigo crescer, mas parece que quando eu alcanço aquele valor financeiro, alguma coisa dá errado e eu volto de novo para o antigo lugar. Por que que isso acontece? Porque você está presa a padrões, você está presa a crenças que estão instaladas no seu inconsciente. Então, o nosso inconsciente, ele governa 85, 90% da nossa vida. Então, olha só que loucura. Se 85, 90% da sua vida é dominada por aquilo que você tem no seu inconsciente, aí, Yasmine, o que que é o meu inconsciente? O seu inconsciente são as tuas memórias, nada mais do que isso. Então, tudo aquilo que você viu, que você viveu na sua infância, tudo aquilo que você escutou dos teus pais, dos teus tios, dos teus colegas de escola, os comportamentos que são comuns na sua cidade, tudo isso foi sendo armazenado no seu inconsciente e se tornou a sua realidade, a sua vida. Então, as crenças, elas são as verdades inconscientes da nossa mente. Então, vou te dar um exemplo pessoal meu. Meus pais, meu pai principalmente, ele sempre trabalhou muito. Desde que eu nasci, eu via o meu pai saindo para trabalhar muito cedo e chegando em casa muito tarde. E ele sempre trabalhou de segunda a segunda. Então, veja bem, uma menina vendo um pai trabalhando de segunda a segunda, né? Ele ia para casa almoçar rapidamente, chegava à noite tarde. Eu vi isso minha vida inteira. Então, o que que eu associei? Que para eu ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar muito. Ainda bem que o meu pai sempre gostou do que ele fazia, então eu ainda busquei uma carreira onde eu gostasse do que eu fazia, porque ele sempre me dizia que ele gostava muito do que ele fazia. Só que eu associei como uma verdade absoluta que para eu ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar muito, porque foi o que eu vi, percebe? Então pensa aí o que é que você viu ao longo da sua infância sobre o dinheiro, sobre o trabalho. Talvez você ouviu dos teus pais que trabalhar era chato, era ruim, que trabalhar era obrigação, tinha que trabalhar porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que pagar as contas. Então, isso que você escutou se tornou uma verdade dentro de você. E você começa a repetir esses mesmos comportamentos com os teus pais. Ou a pessoa que te criou, né? Não necessariamente o teu pai e tua mãe. E aí, é por isso que essa base aqui, ó, da pirâmide, ela é tão robusta, porque ela vai comandar a sua vida. E por que que o ser, a pontinha da pirâmide, que seria os teus sonhos realizados, a vida dos teus sonhos, tudo aquilo que você quer conquistar, por que que é tão pequenininho? Porque ela é quase que uma consequência da sua base e do seu meio, do meio para. Né? Então, por isso que por vezes você trabalha, 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 e você não consegue chegar em lugar nenhum. Ou você não consegue crescer, ou você não consegue avançar. Porque a maneira como você se enxerga, primeira coisa, né? Então, se lá na sua infância você escutou coisas como: ai, menina, você não é capaz nem de lavar uma louça direito. Olha a nota que você tirou.
Que nota horrorosa, você só estuda e você ainda não é capaz de estudar direito, né? Ou você foi exposta na escola por alguma coisa que você fez, né? Tem muitas pessoas que fazem parte da minha mentoria que têm muita dificuldade de se expor. Elas são boas profissionais, elas sabem o que elas fazem, fazem muito bem, mas chega na hora de fazer um vídeo, chega na hora de se apresentar num lugar, de divulgar o trabalho delas, elas têm muita dificuldade. E muitas das vezes, quando a gente acessa o inconsciente delas, né? Porque eu trabalho sempre inconsciente, eu trabalho. Aí a gente, depois que a gente trabalha a mente, nós vamos para técnicas de vendas, para posicionamento, para método, para produto digital. Mas se eu não trabalhar a mente, não vai adiantar nada, né? Então, elas chegam para mim, e Yasmin, eu quero muito divulgar mais, eu quero vender mais, eu quero crescer. Só que elas normalmente passaram por uma experiência lá na infância que foram humilhadas, digamos assim, né? Foram expostas pelos professores, pelos colegas, e elas têm essa trava, uma trava gigantesca de medo de aparecer, medo de se expor. Então a gente precisa eliminar esse medo, entrar lá no inconsciente, né? Dar um novo significado para o que aconteceu, para que elas consigam começar a aparecer de fato, né? A se mostrar na sua maior potência. Então, coisas que você viveu na sua infância, sejam traumáticas, sejam situações que simplesmente você entendeu como um trauma, né? Porque quando nós somos crianças, coisas que são às vezes muito bobinhas, para uma criança é algo muito traumático. E aquilo que aconteceu vai travar o teu crescimento em algum momento da tua vida, né? Então, isso é uma coisa, né? As experiências do passado que fazem com que você se sinta humilhada. Ó, a Suzy falou, já passei por humilhada mesmo por uma professora. Então, eu lembro, gente, que uma vez eu fui participar de uma competição para ser, tipo assim, a diretora da escola, sabe? E eu montei meu plano, né, de tipo como se fosse um governo mesmo, assim, montei as ações que eu ia fazer para melhorar a escola. E eu entrei numa turma que era uma turma de oitava série. E eu devia ser da sexta série, mais ou menos isso. E eu li, né? Peguei a minha folhinha lá, a minha folhinha do meu plano, e fui ler na frente dos colegas. E as pessoas começaram a rir muito de mim. Porque eu tinha colocado umas coisas que, tipo, adolescente não queria saber. E eles riram muito de mim. E eu passei muitos anos sem conseguir expor o meu trabalho, porque eu tinha passado por essa situação de humilhação. E aí foi durante uma sessão de autoconhecimento que a pessoa me levou lá naquele momento, né? E é isso que eu faço com as minhas clientes, com as minhas alunas. A gente deu um novo significado, tem toda uma técnica, né, que é feita. A partir dali, eu comecei a conseguir expor o meu trabalho de uma forma muito mais fácil, muito mais leve, né? Então, existem situações que a gente vive no passado que vão travando a nossa vida hoje. Então, não é sobre você fazer cada vez mais. Não. De novo, né? Tenho o meio da pirâmide. O meio da pirâmide é o quê? Fazer. Eu vou lá e faço, e aconteço, e acordo cedo, e vou pro meu negócio, e vou pro meu trabalho, e dou o meu melhor, e aprendo cada vez mais, estudo todos os dias. Gente, eu sempre fui aquela pessoa que acordava às 6, 7 horas da manhã, ia trabalhar, né? Ia pro meu escritório, trabalhava até 7, 8 horas da noite, chegava em casa, estudava, fazia curso, fazia aula, sempre, 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 sempre. E o meu negócio era daqui até aqui. Eu não conseguia sair de 5.000 reais, 10.000 reais todos os meses. Quando chegava no 10, logo eu caía de novo. Por quê? Porque quando você fica só aqui no tenho, não adianta, tá aqui, o problema tá aqui, entende? A base para o crescimento da tua vida tá ali embaixo. Então, se a Yasmine tinha uma autoimagem distorcida, né? De que não é boa o suficiente, de que não merece ganhar muito dinheiro. Se você tem crenças na sua família de que dinheiro é ruim, de que dinheiro faz mal, de que ricos não vão para o céu, de que para ganhar dinheiro tem que ser sacrificante, você vai criar essa realidade na sua vida. E aí não vai adiantar você ir na força do braço
para fazer mais, cada vez mais, que você não vai adiantar, né? Então, a base da minha vida é eu entender tudo aquilo que me limita, todas as minhas crenças e dar um novo significado, transformar essas crenças em crenças fortalecedoras. A segunda coisa é clareza. A maioria das pessoas com quem eu converso, com quem eu atendo, chegam até mim sem clareza. Como assim clareza, Yasmine? Para onde é que você está indo? Para onde o seu negócio está indo? Você tem uma visão de o que que você quer se tornar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como você quer ser vista daqui 1 ano? Que tipo de cliente você quer estar atendendo? Que tipo de produto e serviço você quer estar vendendo? Porque se você acorda todos os dias, vai trabalhar simplesmente no automático, simplesmente para vencer mais um dia, você está afadada a ficar estacionada e ficar sempre no mesmo lugar. Porque você não tem um direcionamento, você não tem uma visão de para onde eu estou indo. E entenda uma coisa, a mente trabalha com clareza. A nossa mente só é capaz de nos levar para um lugar, e quando eu falo levar para um lugar, eu estou falando de trazer uma boa ideia, de te trazer, né, aquele insight poderoso que muda completamente a tua realidade. A sua mente só vai ser capaz de fazer isso por você quando você souber para onde você está indo. Senão não vai adiantar, né? Então eu tenho que saber para onde é que eu estou indo. O que que eu quero da minha vida? Quanto eu quero ganhar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 4, daqui 5? Estabeleça, e não precisa estabelecer muito longo prazo, se é difícil para você estabelecer isso. Mas defina. Defina para onde você quer ir, né? O que que eu quero da minha carreira? Então, lá na minha jornada, durante muitos anos, eu vivia uma vida automática, né? Então, eu tinha meu escritório de arquitetura, onde eu acordava todo dia de manhã, eu ia para o meu escritório, trabalhava muito, até 8, 9 horas da noite, né? Tinha cliente, daqui a pouco não tinha, faturava um valor X, daqui a pouco não faturava, e assim eu ia. E aí eu fazia mais curso, estudava mais e me preparava mais, e a coisa não mudava. Quando eu fui para o Eu Sou, para minha base, comecei a mudar a minha mentalidade. Ok, olhei para todas as minhas crenças, né? E eu tinha muitas crenças negativas. E todos nós temos, porque nós temos essas crenças de herança da família, das experiências, como eu falei, da nossa genética, da nossa ancestralidade, né? Então a gente tem isso dentro da gente. Todo mundo vai ter crença negativa. Alguns vão ter mais, outras vão ter menos. É por isso que às vezes você olha algumas pessoas e você pensa assim: nossa, como para aquela pessoa é fácil fazer dinheiro. Vocês já tiveram essa impressão? Nossa, como para ela é fácil fazer dinheiro. Para mim é tão difícil. É por isso, porque as crenças dela, o eu sou dela, tá muito mais fortalecido, né? Então, essa é a base. Quando eu mudei isso dentro de mim, eu tive a ideia, por exemplo, de ter uma empresa de treinamentos na internet. Eu tive uma ideia, não é que eu tive uma ideia, é que eu transformei quem eu era, né? E aí eu comecei a crescer, 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 milhões de faturamento, e hoje é muito mais fácil fazer dinheiro. E agora eu tô numa outra bolha, eu quero ir além. Então eu tenho outras crenças que eu preciso trabalhar para romper, né? Então por isso que esse trabalho de modificar a nossa mente, junto com a clareza de para onde eu tô indo, o que que eu quero da minha vida, com a ação, as coisas acontecem, né? Teve uma pessoa que eu atendi muito recentemente que participou da mentoria, que ela é arquiteta, inclusive, ela trabalhava no emprego fixo, ganhava muito pouco e o sonho dela era ter o escritório dela, né, com bons clientes para decolar a carreira dela. E aí ela não conseguia fazer esse movimento, né? Ela estava sempre ali no mesmo lugar. Então a gente entrou no eu sou dela, reprogramou todas as crenças que ela tinha, crenças relacionadas a dinheiro, crenças da família que ela tinha que seguravam ela naquele emprego, né? Porque aquele emprego era uma falsa segurança para ela. Nós reprogramamos toda a mente dela
Estabelecemos um plano de ação. Ó, eu quero ter meu escritório. Beleza, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que buscar clientes, eu tenho que me posicionar melhor no Instagram, eu tenho que vender melhor, eu tenho que definir o que que eu vou vender, quais são os serviços que eu vou oferecer, né? É a parte do tenho. Tem que ter. Se você não tem ação prática na sua vida, você não vai ter resultado. Eu tenho que unir as duas coisas. E a gente fez todo esse trabalho, e assim, em 60 dias, ela me mandou depois uma mensagem. Ela já está com o escritório dela montado, ela já está com ótimos clientes, porque até o tipo de cliente que você atende está relacionado à sua mentalidade. Eu vou te dar um exemplo. Se você acredita que você não merece bons clientes, se você não tem clareza, se você não pegou um papel e uma caneta e escreveu como é o teu cliente ideal, você vai atrair pessoas com as mesmas crenças limitantes que você. Olha que interessante isso. Se hoje você tem desafios com dinheiro, por exemplo, é difícil fazer dinheiro para mim. Normalmente você vai atrair clientes que também têm desafios com dinheiro. Então é aquela pessoa que não vai pagar o valor que você quer. É aquela pessoa que vai ficar pedindo desconto. É aquela pessoa que vai fechar e daqui a pouco vai embora, não vai voltar, não vai de fato comprar de você. Ou vai reclamar, vai achar que nunca tá bom aquilo que você está entregando. Porque nós simplesmente espelhamos aquilo que nós somos. Olha que poderoso que é isso que eu tô te falando. Nós espelhamos aquilo que nós somos. Então, inclusive, se é um desafio para você entender quais são as crenças limitantes que você tem, o porquê que a sua vida não está acontecendo como você gostaria, é só você olhar para os clientes que você está recebendo, para as pessoas que estão aparecendo e fazendo parte do seu negócio. Como elas são? Ai, Yasmini, aqui eu tenho muito cliente que reclama, cliente que não quer pagar, cliente que atrasa o pagamento, cliente que nunca está satisfeito. Pronto, isso é você. Você é assim também. Ai, mas Yasmini, quando eu contrato um serviço, eu não faço isso. Não, você talvez não faça isso, mas você está ressoando isso. Você também não tem dinheiro. Você também acha que fazer dinheiro é difícil, né? Por que que é tão difícil cobrar mais pelo nosso trabalho, né? Gente, durante muito tempo eu tinha muita dificuldade de cobrar pelos meus projetos, mas muita dificuldade. Eu cobrava muito pouquinho. Eu tinha muito medo que o cliente não pagasse, né? Ele acabasse não fechando comigo, e aí eu não iria fechar, ia ficar sem dinheiro. Então eu preferia cobrar pouco para garantir que ele ia fechar. Por que que eu não conseguia cobrar 5 vezes mais? Porque eu tinha crenças muito fortes dentro de mim de que ele não ia pagar. Ou seja, eu não acreditava, olha bem, eu não acreditava lá no fundo, né, lá dentro de mim, lá naquela profundidade, eu não acreditava que eu merecia aquele valor. No fundo era isso, eu não acreditava que eu merecia, eu não acreditava que ele iria pagar. Por que que eu não acredito? Pega isso. Por que que você não acredita que o cliente vai pagar o valor que você quer cobrar? Porque a sua visão de mundo é limitada. Porque você não pode pagar agora. Então você acredita que ninguém mais pode pagar. Faz sentido isso? Faz muito sentido, né? Eu vou te dar um exemplo bem bobo. Meu sonho é ter uma Mercedes, mas eu não posso pagar por uma Mercedes. Então, o que que eu acredito? Que ninguém mais pode comprar uma Mercedes. Capaz, quem é que vai comprar uma Mercedes? Nem devem estar vendendo, porque ninguém tem dinheiro para comprar. Percebe? Conseguem perceber? Como é que você vai atrair o cliente Mercedes? Presta atenção nisso. Como você vai atrair o cliente Mercedes se você não acredita que as pessoas podem pagar por uma Mercedes? Porque você não pode pagar hoje. Mas todos os dias milhares de pessoas compram Mercedes.
Então, percebe que é a sua visão de mundo limitada, baseada no seu eu sou, nas crenças que introjetaram em você, nas suas experiências de vida. Agora, quando eu limpo tudo isso, quando eu tiro tudo isso e eu trago merecimento, crenças de dinheiro, crenças fortalecedoras, estabeleço um plano prático, confio no meu trabalho, dou o meu melhor, sou boa no que eu faço, porque eu acredito que você é bom no que você é boa no que você faz. Só que você acredita fortemente que o cliente não pode comprar uma Mercedes. Então você não vai vender uma Mercedes para ele. Agora, quando você muda tudo isso e você começa a ofertar a Mercedes e você acredita de verdade, inconscientemente, ele vem e compra a sua Mercedes, entende? E aí, por que que o topo da minha pirâmide, eu vou até pintar para ficar mais fácil de ver. Essa pirâmide é como se fosse a nossa vida, tá? Por que que o topo da minha pirâmide, que é a vida dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, o relacionamento dos meus sonhos, a carreira dos meus sonhos, por que que ela é tão pequenininha? Porque é uma consequência. Isso é só uma consequência do trabalho que você fez na sua mente, do plano de ação que você estabeleceu e das suas ações. Então é por isso que muitas vezes o nosso negócio não prospera. Porque você está aqui no meio da sua pirâmide, ó. Você está aqui, ó, trabalhando que nem um cavalo. Você está estudando feito louca. Você está comprando curso pra caramba, pós-graduação. Você tá horas, horas, horas e horas trabalhando. Você trabalha tanto que você não tem nem tempo para mente respirar e puxar uma ideia lá da internet universal das ideias e te trazer. Porque você tá tão preocupada que não vai ter dinheiro amanhã. Você tá tão preocupada, meu Deus, mas eu preciso trabalhar porque eu tenho conta para pagar, o dinheiro não tá chegando. Você tá tão imersa nos problemas. Você tá focando tanto na falta que a vida não pode te trazer nada novo. Que a vida não vai conseguir te trazer novidades, não vai te trazer presentes. Porque a sua mente está condicionada a viver na falta. Você cresceu numa família que trabalha muito e não ganha muito dinheiro. Você vê as pessoas da sua volta da mesma forma. A sua mente não vai enxergar uma possibilidade diferente, entende? A menos que você reprograme a sua mente. Por isso que eu preciso dos três pilares. Olhar para quem eu sou e mudar completamente a pessoa que eu sou. A Yasmine, que começou a carreira em 2013, em 2012, que era cheia de crenças limitantes sobre dinheiro, não se sentia merecedora, não acreditava no que fazia, não se sentia capaz. Precisou mudar e se transformar numa Yasmine completamente diferente. Hoje eu nem me reconheço em quem eu era. E para você fazer o dinheiro que você quer fazer na sua vida, você vai precisar deixar de ser quem você era e se tornar uma pessoa diferente. Porque a prosperidade, ela está disponível para todos nós. Você não é inferior a mim por eu ter mais dinheiro. Muito pelo contrário, nós somos iguais. A grande questão é como está a sua mente hoje e como está a minha mente. Entende? Se você não está prosperando, a sua mente não é uma mente de uma pessoa que prospera. Eu preciso transformar minha mente nisso. Porque o dinheiro, a prosperidade, está tudo disponível. Só que você tem que estar pronto para receber. E sabe de uma coisa? Por vezes a gente pensa assim, não, mas eu tô pronta para receber, eu dou o meu melhor, né? Eu faço tudo que eu posso, eu me dedico. Só que se a sua mente não está preparada para receber a quantidade de dinheiro que você sonha ter, sabe o que que vai acontecer? Quando o dinheiro chegar, você vai dar um jeito e vai se livrar do dinheiro. A prova disso é as pessoas que ganham na Mega Sena, na Mega da Virada lá.
Vocês já viram a estatística? As pessoas que ganham Big Brother, muitas vezes, dá 1, 2, 3 anos, elas perdem tudo. E por que que elas perdem tudo? Porque a mente delas não tem capacidade de lidar com aquele dinheiro todo. Porque lidar com dinheiro, lidar com um negócio próspero, exige uma mente preparada para isso. Entende? Da mesma forma que se você não tem um plano claro de para onde eu não vou chegar em lugar nenhum. Pensa comigo, tá? Hoje é sábado e nós estamos indo para a praia. Nós resolvemos que nós vamos para a praia. Ah, a gente decidiu que nós vamos na praia X. Você concorda comigo que se a gente não tiver um GPS, um mapa, se a gente não souber o caminho, nós não vamos chegar na praia? Nós vamos ficar andando, né? Fazendo volta. O seu negócio é a mesma coisa. Se você não tem um plano prático, um planejamento de eu vou para esse lugar, eu vou para esse faturamento, eu vou abrir o meu espaço físico, eu vou abrir o meu segundo espaço físico, eu vou criar o meu produto digital, eu vou vender tanto, eu vou me tornar uma referência na internet. Você vai ficar ali andando em círculos, né? Pra lá, pra cá, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí você vai se frustrando, vai se decepcionando. E aí a coisa só piora. Porque aí é ladeira abaixo, literalmente, né? Então, para a gente encerrar, para o seu negócio prosperar, você precisa dessas três coisas. Que isso aqui, inclusive, é o meu método, né? É o que mudou a minha vida e é o que eu aplico com as minhas mentoradas. Eu sou quem você é. Crenças, limitações, autoimagem, ambiência, tudo aquilo que você construiu na sua mente, a gente tem que reprogramar. Segundo ponto, eu tenho. Aqui vai entrar plano de ação, planejamento, ações, né? Vida prática. E aqui agora eu sou. Aqui você começa a colher. Aí você vai colher, 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 colher. Mais sucesso, mais crescimento, mais visibilidade, mais tempo disponível para você, para sua família, para os seus filhos.